Olá, boa noite a todos, amigas e amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Uma alegria participarmos mais uma vez de uma atividade online dessa casa, da nossa casa. E hoje nós estamos aqui para mais uma edição da Revista Espírita de outubro de 1858. Nós estamos fazendo aqui no Núcleo mensalmente esse estudo da Revista Espírita, material riquíssimo, deixado por Kardec, com vários artigos em cada revista, e mensalmente nós estamos estudando uma das revistas do ano de 1858. Então, na última segunda-feira de outubro, estamos estudando a revista Espírita de outubro de 1858. E para comentar os artigos da revista, nós temos hoje a alegria e a satisfação de receber a Rosana, a Lili, a Geise, as três bastante conhecidas da nossa casa, trabalhadoras do NEFA, que vão nos ajudar, cada um de nós aqui, comentando algum dos artigos dessa revista. Então, desde já, obrigado pela presença de todos que nos assistem, obrigado, Rosana, obrigado, Lili, obrigado, Geise. Bom, para darmos início, e quando a gente tem a participação da Lili, a gente não pode deixar de pedir que o início, que a nossa prece, a nosso momento de harmonização, para entrarmos em sintonia com o nosso estudo e com as boas vibrações, para que a gente consiga fazer um estudo aqui bastante produtivo, nós não podemos deixar de pedir para a Lili fazer uma prece musicada inicial. Por favor, Lili. É um prazer, boa noite a todos. Gratidão a Deus, de João Cabete, para a gente abrir os nossos trabalhos. Sejam todos bem-vindos. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater na porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor, olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Muito obrigado, Lili.
A letra dessa música é uma prece, realmente, né? Muito linda. Muito linda. E a música realmente nos traz assim uma sintonia muito boa, né? Para a gente iniciar os nossos trabalhos. Muito obrigado, Lili. Muito bem. Olha, nessa Revista Espírita, de outubro de 1858, nós temos 8 artigos. E aí, nós somos 4, cada um de nós aqui vai comentar, nós já combinamos antecipadamente, cada um de nós vai comentar 2 artigos dessa revista. Vamos fazer uma primeira rodada, onde cada um vai comentar um deles, rapidamente, resumidamente, porque a ideia, na verdade, é apresentar de forma resumida e incentivar aqueles que desejarem a fazer depois a leitura e o estudo da revista, que é uma leitura muito gostosa, muito fácil, né, da gente ler. E o primeiro artigo que está na Revista Espírita de 1858, de outubro de 1858, é um artigo que Kardec intitulou Obsediados e Subjugados. E nesse artigo, ele começa falando que, na opinião de alguns naquela época, o espiritismo era perigoso, que haviam perigos no espiritismo. Aliás, hoje tem pessoas que ainda pensam isso, né? Naquela época tinha algumas pessoas, o espiritismo estava nascendo, a doutrina espírita estava começando, né, com a publicação das obras de Kardec, e ele começa o artigo falando que algumas pessoas consideravam o espiritismo perigoso. E por que consideravam perigoso? Justamente pela relação da comunicação do mundo material com o mundo espiritual. E aí Kardec vai fazer uma observação interessante, ele fala assim, há realmente um perigo real. E o perigo real é justamente para aqueles que não têm conhecimento, não estudam, não têm a ciência dessa, como acontece essa relação do mundo espiritual com o mundo material. São aqueles que fazem evocações e muitas das vezes utilizam-se de manifestações espirituais sem uma utilidade, sem uma finalidade útil, na brincadeira. Aqueles que brincam com a comunicação com os espíritos, aí ele vai dizer que há aí realmente um perigo. É necessário estudar, é necessário conhecer todos os aspectos que envolvem a comunicação com o mundo espiritual. E fazendo isto, Kardec diz, não há perigo neste caso. Aí ele faz umas considerações interessantes, porque as pessoas que se comunicam com o mundo espiritual sem ter o conhecimento de quem são esses espíritos, muitas das vezes acredita na comunicação dos espíritos, porque são espíritos que estão se comunicando. E ele vai dizer assim, ora, o que são os espíritos, senão as almas daqueles que estavam aqui encarnados? E se nós olharmos aqueles que estão aqui encarnados, tem pessoas boas, tem pessoas ruins, tem pessoas orgulhosas, ambiciosas, humildes, tem pessoas de diferentes tipos, com mais conhecimento, com menos conhecimento, e é o que vai acontecer também no mundo espiritual. Os espíritos não têm conhecimento de tudo. Os espíritos têm conhecimento daqueles que eles já adquiriram na sua bagagem, né, durante o seu processo evolutivo. O seu nível evolutivo moral é aquele que eles alcançaram na última encarnação. Então, o fato de estar desencarnado não os torna melhores nem piores. Eles continuam sendo o que são. E ele faz uma observação interessante. Como nós estamos num mundo de provas e expiações, a maioria dos espíritos que está aqui, quantitativamente, são espíritos imperfeitos. E no mundo espiritual, em torno do nosso planeta, a espiritualidade que nos rodeia também, a maioria, é de espíritos imperfeitos, como nós. E aí ele vai tratar dessa influência que os espíritos podem exercer sobre nós, onde entra o tema dos obsediados e dos subjugados. Ele vai falar da obsessão que é essa interferência persistente, essa influência persistente de espíritos inferiores, porque os espíritos superiores, eles não interferem insistentemente na nossa vida, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio.
E aí ele vai falar da obsessão. Obsessão que é essa influência persistente de espíritos inferiores sobre encarnados. Mas que acontece porque nós permitimos. Nós também temos livre-arbítrio, nós podemos resistir ou ceder à interferência dos espíritos, né? E ele vai falar também da subjugação, que é um processo de obsessão ainda mais intenso, onde o encarnado ou obsediado, ele fica realmente sob total controle do mundo espiritual, dos espíritos inferiores, né? Mas para chegar a esse estágio, geralmente ele passa pela obsessão simples, que vai evoluindo, é um processo permitido pelo encarnado, pelo obsediado, até chegar à condição de subjugação. E uma outra que ele fala é da fascinação, quando, pela influência dos espíritos, o obsediado começa a ter atitudes absurdas, atitudes que todos observam que são assim, sem sentido, mas ele não, ele está fascinado, ele está iludido, influenciado pelos espíritos, fazendo coisas absurdas que ele mesmo não consegue discernir, né, pela influência que os espíritos têm. E aí ele vai citar um caso que a gente não tem tempo para relatar com detalhes, mas que é muito interessante, de um rapaz que identificou que tinha a mediunidade da psicografia, mas ele não conhecia ainda as obras de Kardec, ele não estudava o espiritismo, mas era um médium naquela época, e que começou a receber um monte de orientações absurdas, orientações de espíritos inferiores. Só que ele acreditava que, porque eram orientações psicografadas que ele recebia, que vinha dos espíritos, ele acreditava, simplesmente porque vinha de espíritos, mas eram espíritos brincalhões, espíritos inferiores, que davam orientações absurdas para ele, e que ele começou a seguir, porque vinha de espíritos, se veio do espírito eu vou seguir. E ele mesmo não conseguia perceber que começou a passar por um processo de obsessão, de uma interferência insistente de espíritos inferiores que o orientavam através da sua própria psicografia naquilo que ele deveria ou não fazer. E aí ele recebe uma comunicação também através da psicografia do seu pai, que também já tinha desencarnado. E o pai orienta que ele procure Allan Kardec, para que ele possa receber orientações a respeito da sua mediunidade. E quando ele vai procurar Kardec, mostrar as mensagens, as orientações absurdas que ele tinha recebido, Kardec já identifica que eram espíritos zombeteiros, espíritos inferiores, e passa então a orientá-lo a usar a sua mediunidade corretamente e a saber identificar os espíritos. Então é um artigo bem interessante, é um artigo longo, eu fiz assim de forma bastante resumida e muito interessante, com orientações inclusive para os médiuns, que por ter essa sensibilidade maior, eles podem ficar sujeitos a um processo de obsessão, de influência, né? E é preciso ter o estudo, o conhecimento, para aprender a lidar com essa situação. Então é esse o primeiro artigo. Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma observação, algum comentário. Se não tiver, vamos passar para o segundo, né? E o segundo, na sequência também da revista, a Rosana que vai nos explicar, é um artigo que vai tratar do emprego oficial do magnetismo animal. Rosana, por favor. Então, boa noite, né, para todo mundo. Obrigada aí pela oportunidade de estar aqui de novo com vocês, né? E de estudar a revista, que é um material riquíssimo, né? E esse artigo que eu escolhi aqui, o emprego oficial do magnetismo animal, é um artigo em que Kardec a gente vê que ele está comemorando uma etapa, né, a caminho da ciência, né, a caminho do que ele estudava, do que ele acreditava, do que estava sendo muito discutido na época. E, de princípio, eu acho bom já a gente diferenciar um pouquinho, porque a gente fala em magnetismo, as pessoas às vezes confundem, né, o magnetismo aquele da física, que é aquele magnetismo em que
tem ali as partículas elétricas, né, elétrons, e que é referente às matérias, né, atração e repulsão de matérias, que a gente até remete sempre para o ímã. Não é esse magnetismo que a gente está falando aqui. Esse magnetismo animal é aquela transferência de fluidos entre as pessoas. Nós somos formados de fluidos, né? Tem uma vasta matéria sobre isso, até deixar uma dica aqui, quem quiser saber mais de fluidos na Gênese, né, no capítulo 14, trata muito bem, dá uma visão bem ampla. Então, esse magnetismo que a gente está tratando aqui é essa transferência de fluidos que cada um de nós temos, cada um numa proporção, cada um de uma forma. Então, começou esse artigo, começa com uma carta de Estocolmo, onde relatam, né, para Kardec, isso foi em setembro de 1858, eles relatam a situação de saúde do rei Oscar e comunica que, apesar dos medicamentos e tratamentos em prol das enfermidades, ele continuava sofrendo com a doença e estava com a saúde muito arruinada. E as pessoas que estavam escrevendo a carta colocaram que os médicos do rei Oscar haviam recomendado que um magnetizador, e aí eu não sei bem a pronúncia, mas me parece que é Glugenstern, eles tinham recomendado que esse magnetizador fosse visitar o rei Oscar para começar um tratamento fluídico com ele, né? Eles falavam de magnetização, mas nada mais é do que um tratamento fluídico que a gente na doutrina conhece assim. Aí ele terminou a carta e aí veio o comentário do Kardec, né? Kardec veio comentar que se fosse um assunto de 25 anos atrás, o assunto era super... era impossível falar desse assunto publicamente, até para uma pessoa comum. Quanto mais agora publicamente falando para tratar um rei. Então, ele estava comemorando, porque o magnetismo, há 25 anos, era ridicularizado pela classe médica, pelas revistas científicas, e que hoje estava sendo falado assim tão explicitamente. Aí ele ressalta que ele comenta, né, da imprudência das pessoas, na verdade. Quando a gente se depara com algo novo, a gente, ao invés de ir lá procurar estudar, né, ele alerta para isso. Assim como ele fez, né, no caso das mesas girantes. Ao invés de você criticar e já se posicionar contra, vai lá, veja o que é realmente, se tem algum fundamento. Ele faz uma comparação que há algum tempo, né, as pessoas se opunham muito em 1858, naquela época, as pessoas estavam se opondo ao espiritismo. E aí ele comenta que, assim, comemorando que hoje, né, em 1858, já o magnetismo estava sendo reconhecido oficialmente. Então, ele tinha esperanças, né, de que as pessoas, que o espiritismo também chegasse a esse patamar de reconhecimento, né, de divulgação. Outra coisa que ele fala aqui é se realmente o magnetismo cura todos. Então, cura tudo e cura todos. E ele comenta que não é sempre assim. O tratamento fluídico, ele já fez muitas curas, mas também tem os seus limites. Principalmente porque as pessoas só procuram o recurso do magnetismo depois que já esgotou tudo quanto é medicamento, a doença já se agravou, e aí, por vezes, não é possível mais fazer mais nada. Mas também a gente tem que considerar que, pela doutrina espírita, né, a gente sabe que, às vezes, a doença é uma necessidade de resgate da pessoa. Então, por muitas vezes também, embora seja aplicado a terapia do magnetismo, a pessoa pode ser aliviada do problema, sempre é aliviada, né? Um magnetismo sério, feito por pessoas sérias, né, que se preparam para isso, sempre é um motivo de alívio. Se não for de cura, pelo menos é de alívio. E aí, no final,
Kardec comenta, né, que as pessoas, ele lamenta até que as pessoas ainda, embora reconheçam o magnetismo, mas o sonambulismo ainda tinha muitos incrédulos ainda. E ele termina, e aí a gente também precisa só, né, ressaltar aí que o sonambulismo tem a sua definição no Livro dos Espíritos, né, na questão 425, para quem se interessar em saber um pouco mais, mas ele nada mais é do que a emancipação da alma, né, o espírito que, por alguns momentos, ele se desliga do corpo durante o sono, né? E às vezes até em vigília, às vezes até acordado, quando é um estado mais a pessoa mais sensível. Bom, e no final ele ainda comenta que ele lamenta, né? Porque o magnetismo e o espiritismo tem um laço muito comum. E ele lamenta que, embora o espiritismo dê todo apoio para o magnetismo, alguns magnetizadores se opunham ao espiritismo. Então, mas de qualquer forma ele comemora assim, essa conquista, né, do magnetismo ser reconhecido, enquanto ele espera que o espiritismo também vá ser. Então, assim, é um artigo muito rico, né, porque você vê que, assim, ele, defensor, estudioso de uma doutrina que a gente vê que é um estudo sério, e ele está comemorando, né, que está sendo reconhecido. A gente só tem que aplaudir mesmo. Esse é o artigo. Legal, Rosana. É interessante, como você mencionou no início, que o magnetismo que hoje é estudado pela física, naquela época ele não era assim tão difundido, né? Já existia naturalmente, né, mas não era tão conhecido como é estudado hoje na física com esse nome. E utilizava-se o nome do magnetismo animal, que não tem relação direta com o magnetismo da física. Como você bem explicou, esse magnetismo humano, por isso que ele chama de magnetismo animal, é o magnetismo humano, que é uma transferência fluídica que permite, inclusive, a cura, né? E tem um fato que poucas pessoas sabem, que não está na Revista Espírita deste mês de outubro, né, de 1858, mas ela está mais para frente, com um depoimento de Kardec contando uma experiência própria que poucos sabem, que ele próprio, em um momento da sua vida, teve um problema sério de visão e quase ficou cego. E pela medicina tradicional, ele não teria cura. E ele procurou, então, uma médium de cura, ou uma magnetizadora, que era o nome dado, né, naquela época, e que ele recebeu orientações e fez um processo de cura através de uma cura mediúnica, né? Isso está relatado na própria Revista Espírita, a gente vai ver em edições aí futuras, mas está relatado por próprio Kardec como sendo uma experiência pessoal dele, né? Muito bom. Alguém gostaria de comentar, Lili ou Geise? Sim, a Rosana disse que havia uma expectativa de que houvesse o reconhecimento, né? Só que essa revista foi em 1858 e hoje nós sabemos que o Espiritismo tem esse reconhecimento, né? Ele alcançou. Então, a gente já está atualizando aí. Em 2021, estamos atualizados, tem o reconhecimento. A doutrina ela é muito difundida, é muito conhecida. O Brasil é um dos pioneiros, né? Um dos grandes divulgadores da doutrina. Então, tá aí o reconhecimento, Rosana. É interessante que ele comemora, até chama, né, do emprego oficial do magnetismo animal, quer dizer, ele estava reconhecendo oficialmente a possibilidade da cura, né, pelo magnetismo animal. Muito bom. Então, 2 artigos da revista já foram. O terceiro artigo, a Lili que vai comentar para a gente agora, o título dele é O Mal do Medo. Que mal do medo é esse, Lili? Dá até medo de falar. Meu boa noite a todos, meu muito obrigada pelo convite. A revista é um projeto que realmente nós gostamos muito de fazer parte, porque a gente aprende pra caramba, né? Ouvindo e trabalhando os temas, e a gente vai vendo também a possibilidade de entender como era antigamente, né? Há tanto tempo atrás, e como é hoje, né? Como a gente acabou de falar desse reconhecimento, e por aí vai. O meu tema, o artigo que ficou sobre a minha responsabilidade, foi o mal do medo.
Ele coloca assim a abertura: um problema fisiológico dirigido ao Espírito São Luís, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na sessão do dia 14 de setembro de 1858. Então, foi um artigo que tratava especificamente de um fato que vem confirmar as observações sobre a influência do medo. O artigo diz o seguinte, que o doutor F., ele era médico, né, saía para visitar os clientes, e aí numa dessas visitas, dessas excursões, ele ganhou uma garrafa de rum espetacular, excelente. E aí ele estava indo para casa, e esse rum era um rum vindo da Jamaica, então o que tornava a garrafa difícil, né, exclusiva. Então ele pegou aquilo, pôs na carruagem naquela época, né, e entrou e foi para casa. Quando ele chegou em casa, ele percebeu que não estava mais com ele, que ele tinha deixado no carro. Ele entrou dentro de casa e esqueceu no carro a garrafa. Aí ele avisou o chefe da estação, e aí ele foi esperto. Ele colocou o seguinte aviso, ele falou, deixou numa das carruagens de locação, ele tinha deixado uma garrafa de veneno muito violento e exortou a prevenir os cocheiros para eles ficarem atentos a não fazerem uso daquele líquido mortal. Claro que ele ia fazer isso, né? Um rum vindo da Jamaica, exclusivíssimo. Ele queria para ele queria recuperar, então ele fez essa divulgação. Aí, quando ele voltou para o seu apartamento, vieram, como ele era médico, vieram preveni-lo às pressas, que 3 cocheiros da estação estavam passando muito mal, estavam tendo dores horríveis nas entranhas. Avisaram que eles estavam, na verdade, com cólicas, dores terríveis. Lógico, né, gente? Os cocheiros encontraram a garrafa. Eles beberam o rum. O problema todo aconteceu para que ele depois tivesse o trabalho de convencer os cocheiros que foi apenas uma estratégia dele para ele recuperar a garrafa, que não era veneno, era um rum maravilhoso e tal, para que eles melhorassem do quadro sintomático, né? E esse foi o primeiro trabalho. O segundo, é claro, eles tiveram que ser punidos, tiveram que ter uma suspensão, porque na estação tem um lema, você não pode se apropriar de nada que não é seu, né? E aí eles fizeram uso de um objeto que ficou esquecido, ao invés de relatar lá para a diretoria que eles encontraram tal garrafa, então eles foram punidos. Mas o curioso é que São Luís foi interpelado para entender o que aconteceu, por que esses cocheiros passaram mal, sendo que era um rum, não tinha veneno, não era realmente nada que pudesse fazer com que eles passassem mal. E aí eles perguntam, São Luís poderia dar-nos uma explicação fisiológica dessa transformação das propriedades de uma substância inofensiva? E aí, ou seja, por que eles sentiram tão mal quando na verdade não havia veneno? Sabemos pela ação magnética, e aí voltamos ao tema da Rosana, que essa transformação pode ocorrer. No fato relatado acima, porém, não houve emissão de fluido magnético, somente a imaginação agiu e não a vontade. Aí a resposta é a seguinte: vosso raciocínio é bastante justo no que diz respeito à imaginação, mas os espíritos malévolos que induziram aqueles homens a cometerem esse ato inconveniente fizeram passar no sangue, na matéria, um arrepio de medo. É o que ele pode chamar de arrepio magnético. E foi o que ocasionou o que produziu todos os sintomas. Então, pelo São Luís, o medo produziu todos os efeitos no corpo dos 3 rapazes. Que judiação, né? É um meio de punição, ele completa, né? É um meio de punição que diverte os espíritos que fizeram cometer o furto. Ao mesmo tempo, os leva a rir da custa daqueles a quem fizeram pecar. E aí, quando ele falou que levava os espíritos a rir, eu lembrei da questão
458 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Aí os espíritos respondem: os frívolos, eles se riem dos nossos pequenos aborrecimentos. Os mais evoluídos lamentam, né, as nossas atitudes erradas. Tem uma observação interessante que eles colocam para finalizar o artigo. Uma outra suposição seria também provável, que pelo pensamento do médico, ainda que à distância, ele poderia transformar, sim, as propriedades da garrafa através do fluido magnético, né, emitido pelo pensamento. Embora essa suposição não derrube de forma nenhuma a teoria de São Luís com relação à influência dos espíritos. Casa muito com o que a gente falou, né, desde o início. Questão 458, a questão 467 me chamou a atenção para a gente começar a encerrar. Kardec pergunta: a gente pode se libertar dessa influência dos espíritos que sempre nos solicitam ao mal? Que foi o caso, né? Eles também podem ter tido uma influência para poder tomar aquele vinho, porque moralmente elevado não fariam isso, né? Se não tivessem sintonizados. E aí eu me lembrei de uma outra historinha, a historinha do Chico. Macumba pega, o nome da historinha. Uma senhora ficou na fila de uma palestra do Chico o dia inteiro, esperando para ser atendida, porque ela queria fazer só uma perguntinha. No final do dia, ela estava cansada, de pé na fila. Chico foi atendê-la, chegou a vez dela, e ela muito calmamente fala para ele assim: Chico, eu fiquei o dia inteiro aqui, mas eu esperaria muito mais. Eu só tenho uma perguntinha para fazer para o senhor. Macumba pega? Aí ele muito calmamente riu e falou para ela assim: se eu jogar uma pedra na parede e ela tiver um buraco, o que acontece? Uai, a pedra vai passar. Mas e se ela não tiver um buraco? Se ela não tiver um buraco, a pedra vai voltar. É isso, minha senhora. Não dê abertura ao mal. Quando a gente dá o buraquinho, quando a gente dá abertura para o mal, aí a gente é influenciado e a gente tem todas as oportunidades para fazer tudo errado. Então essa é a nossa parte, esse foi meu artigo, Mal do Medo. Legal, Lili. E é interessante também que, além dessa questão da influência dos espíritos, a gente vê como que uma questão que é emocional ou psicológica pode somatizar e refletir no nosso corpo físico, né? Quer dizer, aquilo que eles sentiam ali, eles achando que era um veneno, e aí poderia até ter sido magnetizado algum tipo de... Mas não era o caso, né? Ali, como você explicou e no artigo diz, era o caso do que aquelas pessoas estavam sentindo, achando que tinha sido um veneno, conforme tinha sido anunciado, e aquilo somatizou, né? Então é algo que a gente precisa também. A gente sabe que isso acontece, né? Às vezes a gente tem preocupações, a gente tem ódio, tem raiva, isso aí começa a sentir no corpo, somatiza, né? Muito bom. Bom, o próximo artigo vai ser explicado agora pela Geise. É um artigo que Kardec intitulou como Questões de Espiritismo Legal. E a Geise vai nos explicar que questões são essas. Por favor, Geise, fica à vontade. Boa noite a todos, né? É sempre muito bom estar com vocês aqui, momentos alegres, né? Então, agradeço também mais uma vez o convite, tá bom? O primeiro relato que eu gostaria de fazer é sobre o artigo intitulado Questões de Espiritismo Legal, né? Eu confesso que foi um artigo agradável de ler, né, da forma como é escrito, né? Então esse artigo, né, Kardec, primeiro, ele relata, né, exatamente como foi escrito, né, um caso descrito por um advogado da Corte Imperial, né? Então, esse primeiro, na verdade, ele relata 3 casos, né? Os 2 principais eu vou trazer aqui, resumidamente, para a gente, né? Então, o primeiro está acontecendo ali em 1858 mesmo, né? O caso que foi parar na justiça, né? Então, nesse caso de 1858, né,
um cidadão de Paris, ele compra um castelo, né, numa região um pouco mais afastada ali de Paris, né, e vai com seus amigos passar uma temporada nesse castelo. Na primeira noite, né, estão ali felizes, né, comemorando, todo mundo alegre, né, mas essa alegria não permanece após a primeira noite, né, dormindo ali no castelo, né? Todos acordam assustados, né, com a fisionomia totalmente alterada, né? Até que eles tomam coragem, né, e relatam que realmente eles passaram, né? Um conta para o outro, né? Então eles relatam que escutaram vozes, né? Que viram tapeçaria se movimentando, morcegos, né? Então uma série de formas, né, que deixaram eles assustados. Nessa primeira noite, né, após a primeira noite, alguns não aguentam, né, os mais sensíveis vão embora, alguns, né, mais resistentes ali à situação, né, resolvem passar uma segunda noite, né, mas a mesma coisa, né, acontece, os mesmos efeitos são observados por eles ali naquela segunda noite, né. Então, isso é relatado por esse advogado, né? Isso realmente foi impresso ali, né? Foi divulgado, né? E a ação, né, é de quem comprou o castelo, né? Por perdas e danos, né? Por ter comprado um castelo mal assombrado. Né? Então, esse é o caso em 1858, né? O mesmo advogado, né, relata um caso que, na minha opinião, é bem interessante, né? Só que esse caso tinha acontecido em 1595, né, numa época bem anterior a Kardec, né? Também nesse mesmo sentido, né? Então, um locatário entrou na justiça, né? Entrou com uma ação contra o proprietário, né, que tinha alugado a casa, alegando que a casa, né, que ele tinha alugado era mal assombrada. Né? Mas o proprietário não aceita rescindir o contrato, né? E ele faz alguns posicionamentos que eu achei interessante, principalmente pelo fato de ser em 1500, né? 1595, né? Então, esse proprietário, né, na defesa, né, da não rescisão do contrato, alega, né, que se os espíritos, né, estão atormentando, né, o locatário, porque teve a permissão de Deus, e ele deveria agradecer por esse fato, né? Porque é uma maneira dele alcançar mais rápido o paraíso, né? E ele até traz uma frase que ele menciona que é de São Jerônimo, né? Que diz, né? O que quer que soframos por nossos pecados, nós merecemos, né? Então, ele está dizendo ali que o locatário deveria agradecer e não tinha nada que rescindir contratos, né? Então, o que é interessante, por que eu falo que esse de 1595 é interessante, né? Porque em nenhum momento ali da ação, né, nem os juízes, nem o locatário, nem o proprietário, né, estava dizendo que não existia espíritos, né? Então, nessa época já tinham eles já reconheciam a existência dos espíritos, né? Aí a única coisa, né, como o próprio título diz, né, questões de espiritismo legal, né? A lei não previa isso, né? Eu acho que até hoje a lei também não fala nada sobre isso, né? Então, como resolver isso? Aí entra Kardec, né? Com alguns posicionamentos, né? De como que a gente poderia resolver uma questão como essa, né? Primeira coisa é identificar se o barulho, né? Toda a movimentação ali tem alguma explicação razoável, né? Material mesmo, né? Então, esse seria o primeiro posicionamento, né? Aí um outro ponto é analisar se a casa é assombrada há muito tempo ou se a casa está sendo assombrada só naquele momento, né? Se a casa está sendo assombrada só naquele momento, a responsabilidade seria de quem está ocupando a casa naquele momento, né? Porque foi ele que trouxe os espíritos, né? Então, nesse caso, o proprietário teria razão, né? Agora, caso a casa, né, por si só é assombrada, né, vamos assim dizer, né, a responsabilidade seria do proprietário, né? Então, são esses posicionamentos que o Kardec coloca, né? E em um outro momento ele fala, né, que
manifestações dos espíritos, né, numa determinada localidade, né, sem necessariamente vínculo a uma pessoa, né, a um espírito encarnado, podem acontecer, né? Mas acho que na grande maioria dos casos, né, ela está vinculada a uma pessoa, né, que baixa a guarda, né, baixa o padrão vibratório, né, que é o caso que a Lili contou aí, né, que o Chico, né, relatou, né? Então é bem interessante. Eu gostei bastante do artigo. É um assunto sério, né? A gente entende, né? Mas a forma como foi relatada, né, deu leveza e foi agradável fazer a leitura desse artigo. Ô, Geise, eu achei interessante a sua colocação, porque eu sou locador. Então, o meu padrão de contrato não tem cláusulas assim que prevêem uma assombração. E a gente é espírita, né? Nós é que deveríamos dar o exemplo e colocar alguma cláusula do tipo. Então, mantenha um bom padrão vibratório aí, que você não vai ter problema não, viu, Lili? Olha, realmente é muito interessante, porque esse assunto, inclusive chamado de casas mal assombradas, que a gente sabe que nada mais é do que uma ação aí de fenômeno de efeito físico, né, feita por espíritos, mais uma vez, espíritos inferiores, porque espíritos superiores não se ocupam desse tipo de atividade, né, e de fenômeno. Geralmente espíritos que estão ligados ou àquela casa, ou coisa material, ou às pessoas que estão naquela casa, como foi mencionado, mas o curioso, realmente, existem vários relatos desses, mas o que é interessante nesses casos que a Geise trouxe desse artigo, é que foram assuntos que foram parar na justiça, né, que foram levados à justiça e que a justiça não questionou o fenômeno em si, não sabe como lidar com algo desse, onde, né, a pessoa está, um locatário ali reclamando na justiça porque a casa que ele alugou é mal assombrada, e aí? Quer dizer, isso não foi questionado pela justiça, né? Às vezes não tem uma solução, e tem vários casos desse, de fenômenos. A Lili tinha citado um caso do Chico, tem um caso do Chico bastante conhecido, envolvendo o espírito Humberto de Campos, que foi parar na justiça também, né? Que era um espírito conhecido quando encarnado, um autor, que passou a se comunicar e o Chico, né, a publicar os livros como sendo a psicografia do Humberto de Campos, e a família entrou na justiça requerendo direitos autorais. E é outro caso que a justiça também não tem como resolver, porque não está previsto na lei isso, uma coisa do espírito está comunicando, né? Muito interessante. Bom, gente, a gente olha o relógio aqui, vou ter que correr agora, porque nós temos 4 artigos ainda. O próximo, sou eu mesmo que vou comentar, ele é intitulado Teoria do móvel de nossas ações, ou seja, o que move as nossas ações, o que motiva as nossas ações. E Kardec vai fazer ali um desenvolvimento em contraponto a uma doutrina que não é a doutrina espírita, e ele não cita, ele só fala uma doutrina que defende que as nossas ações, a ação do ser humano, ela é consequência dos nossos próprios instintos, da nossa organização física e da nossa natureza. Então, se eu tenho uma natureza boa, eu vou agir bem, eu vou ser uma pessoa boa. Se eu tenho uma natureza má, eu vou agir mal, de acordo com a minha organização física. Naturalmente que não é esta a teoria, né? Não é este o princípio defendido pela doutrina espírita. E aí, então, nesse artigo, ele vai colocar qual é a teoria espírita para o que move as nossas ações. Então, ele vai nos dizer que aquilo que nós conhecemos, que nós, na verdade, não temos uma natureza, né, nem boa nem má. Nós somos criados simples e ignorantes, destinados ao bem. Mas a nossa natureza, por criação, nós não somos nem bons nem maus. Então não existe uma questão de natureza boa e má, como defendem algumas doutrinas. Nós somos criados simples e ignorantes para atingir a condição de espíritos perfeitos, de espíritos bons, e temos um processo a seguir, né, até atingir essa condição através das várias encarnações. E temos o livre-arbítrio, a possibilidade de escolher. E erramos. E quando erramos, né,
nós temos oportunidade de corrigir esses erros. Então, ele vai fazer todo esse desenvolvimento de que o que move as nossas ações, na verdade, é o nosso livre-arbítrio, é a nossa capacidade de escolher, nós é que temos as rédeas das nossas ações. Ele vai falar aqui da influência que os espíritos exercem sobre nós. Então, o mundo espiritual está sempre também, de certa forma, nos induzindo a agir desta ou daquela maneira. Mas nós temos possibilidade de ter influências boas ou más, depende da nossa sintonia. E aí, de novo, as rédeas estão no nosso controle. Porque a nossa sintonia, o nosso pensamento no bem, a nossa vontade de fazer o bem, é que vai nos sintonizar com espíritos que vão nos influenciar para o bem ou que vão nos influenciar para o mal, se essa for a nossa vontade, né? E aí ele finaliza com uma frase que eu acho muito interessante: não há arrastamento irresistível. Ou seja, não há uma influência nem boa e nem má. Isso é que é o legal. Não há arrastamento irresistível, nem para o bem, nem para o mal. Porque se existisse para o bem, os bons espíritos já teriam nos arrastado para o bem. Ele não nos arrasta para o bem, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele nos sugere, ele nos orienta, né? E não há arrastamento irresistível para o mal também, porque nós podemos resistir. Os espíritos inferiores, eles são mais persistentes, eles ultrapassam até a nossa liberdade, o nosso direito, aí, o nosso livre-arbítrio. Eles insistem, né? Mas não há arrastamento irresistível. Nós podemos resistir e vamos resistir, porque a nossa tendência, o nosso destino é ser espíritos bons. É sobre isso que ele vai tratar neste artigo. Muito bem. Olha, infelizmente a gente não vai ter tempo agora para fazer mais comentários, eu já vou passar direto para o outro artigo, que é o da Rosana, onde ela vai falar, mais uma vez, está relacionado ao magnetismo, e dessa vez sobre o magnetismo e o sonambulismo ensinado na igreja. Por favor, Rosana, fica à vontade. Bom, então, na verdade, é uma continuidade do anterior, né? Enquanto no anterior Kardec estava comemorando o reconhecimento, né, pela medicina da ação do magnetismo, né? Que o magnetismo podia ser utilizado para efetuar a cura, para tratamentos, né? Ele está comemorando, de certa forma, né, que a igreja estava ensinando magnetismo e sonambulismo através de uma cartilha, de uma espécie de um livro de perguntas e respostas que o vigário lá da região, de uma região da França, estava passando como se fosse um catequismo na igreja da época, né, na igreja, ensinamentos cristãos. E aí ele coloca aqui, né, que ele estava vendo a adesão da igreja, demonstrando que as ideias mais saudáveis fazem enfraquecer os preconceitos. Quer dizer, quando você tem uma ideia melhor, os preconceitos vão sendo deixados de lado. E aí ele relata que esse era um vigário geral que estava ensinando numa região da França um livro de perguntas e respostas. Eu tinha programado de ler algumas perguntas aqui, respostas, mas eu não vou ler tendo em vista o tempo, né? Mas esse livro de perguntas e respostas, ele falava de princípios da doutrina cristã, os dogmas da igreja, mandamentos, etc. E falou em alguma parte lá, quando começava a falar sobre sortilégios, sobre pecados, logo em seguida começaram a falar sobre magnetismo. Mas o interessante é que fala reconhecendo assim, os termos que a gente adota mesmo, que o magnetismo, eu só vou ler um pedacinho aqui, olha, o que é o magnetismo, eles reconhecem que é uma transferência, é uma influência recíproca entre os indivíduos, segundo as harmonias das relações, que se dá pela vontade, porque isso é muito importante a gente já, né, deixar aqui, não sei se na outra artigo eu falei, o magnetismo, essa transferência de influência de fluido, ela é movimentada pela nossa vontade. E aí, eu até não falei, mas as curas se processam através de passes magnéticos, através
até da oração, né? Mais comumente até através da oração até a distância. Então, é o pensamento, né, no bem que faz com que essa cura se processe. E eles reconhecem cujos principais fenômenos são a sonolência, o sonambulismo e o estado convulsivo. Olha, a igreja na época já admitindo isso, ensinando isso. E o interessante é que, além disso, ele responde lá, né, que uma inteligência e um saber que só existem na crise. Conhece seu estado, os remédios convenientes. Desculpa, gente, referente ao sonambulismo agora. A própria cartilha falando que é um saber que só existe na crise. Ele chama de crise o sonambulismo. Aí ele fala em que a pessoa conhece o seu estado, ditam remédios convenientes para as doenças, e bem assim como conseguem ver pessoas afastadas. Então, é um pleno reconhecimento de que durante o sonambulismo, né, o espírito se desprende da alma e que ele é possível relatar, assim, verificar a doença que a pessoa tem quando está no estado sonambúlico. Então, assim, a comemoração, prescrever remédios, né, que eu acabei não dando sequência aqui, ver pessoas, então a pessoa vê sem os olhos da carne, né, vê pelos olhos do espírito, ouve pelos olhos do espírito. Então, Kardec faz essa, entre aspas, comemoração, dizendo que é mais um motivo, né, para verificar que as coisas boas são reconhecidas e que essa foi mais um fato de um livro que estava transitando para as pessoas comuns e através de um vigário, né, de um padre que na época ainda era, né, a igreja que imperava. Então, esse é o comentário, é mais um comentário dele agora na esfera da religião mesmo. É interessante, Rosana, só um comentário rápido, que tem muitos princípios desses, que na época era colocado a questão do magnetismo animal, que também era estudado por Kardec pelo Espiritismo, numa cartilha de catecismo da igreja, né? E que, com o passar do tempo, tem muitas coisas que foram retiradas, proibidas, né? E não são apresentadas, mas ali apresentado dentro de um documento oficial, de uma cartilha da Igreja Católica, na época, né? Apresentando esse tema. Muito bom. Olha, o próximo vai ser, então, um artigo que a Lili vai nos explicar, que vai falar sobre fenômenos de aparição. Lili, fica à vontade. Exatamente. Meu artigo não é muito comprido, não, ele é bem rapidinho, e é interessante porque conta um fato que aconteceu e foi relatado nos jornais dos Estados Unidos, aconteceu na pequena cidade de Litchfield, no Kentucky, e lá tinham muitos adeptos da doutrina espiritualista, o espiritualismo magnético. Então, muita gente acreditava naquilo. E entre esse pessoal tinha uma família, a família Park, era a mãe, o pai, 3 filhos já adultos, e eles eram bem fervorosos, eles acreditavam bastante. Só que a senhora Park tinha uma irmã, a senhora Harris, que era descrente totalmente. A gente sabe como é complicado a harmonia de uma residência onde a gente vê aí um espírita e vários católicos evangélicos, eles falam uma língua diferente, não se harmonizam. Então tinha um desconforto na casa por conta dessa senhora Harris não acreditar em absolutamente nada. Aconteceu então que a mãe, a senhora Park, ela foi acometida de um mal súbito e os médicos disseram que não tinha cura, ela passou a ter alucinações, febre, constantemente doente, e aí a senhora Harris, que era a que não acreditava em nada, ficava lá às noites em claro, cuidando da irmã. No 4º dia da doença, a senhora Park levantou assim da cama, abrupta, pediu água e começou a conversar com a irmã dela, e aí ela falou para ela assim que ela ia morrer, eu vou te deixar, sinto que a morte está se aproximando, mas pelo menos a minha partida desse mundo vai servir para te convencer. Morrerei dentro de 1 hora e serei enterrada amanhã. Evita com muito cuidado
não seguir o meu corpo ao cemitério, porquanto meu espírito, ainda revestido dos seus despojos mortais, virá aparecer-te mais uma vez. Então ela dá um conselho para a irmã. Fala assim, não vai acompanhar o meu corpo não, porque eu vou aparecer para você. E aí a irmã fica super assustada, né? Sem entender o que estava acontecendo, mas ela resolve fazer isso. Ela não vai ao cemitério. E é incrível, né? Depois que a senhora morre, ela vem a falecer, como ela falou, e ela aparece viva. E a irmã vê o cemitério, o pessoal indo para o cemitério, ela não vai, e ela encontra com a irmã mais viva do que antes. Assim, de uma forma muito fácil de perceber, de compreender e de aceitar. Aí as discussões acima disso, né, o jornal acrescenta, extraímos esse maravilhoso relato, não disse se a senhorita Harris realmente se converteu. Então o jornal ele conta todo o relato, todo o fato, mas não termina. Nós chegamos à conclusão de que seria impossível ela não ser convertida, né, com a visão, e ela conversa, inclusive, ela fica 5 minutos com a irmã, e ela chega a conversar, elas trocam palavras, conversas. Então, na época de Kardec, a gente estava na fase da experimentação, o fenômeno era imprescindível, né? Hoje a gente não tem mais, a gente está na prática do bem, é preciso trabalhar mais com a prática, né? Então não temos esses fenômenos, embora a gente ainda vê alguns médiuns relatando a clarividência, né? Eu entrei no livro dos médiuns, nas noções sobre aparições, tem 2 itens interessantes. O item 4, que diz, eles perguntam qual o fim, né, para que esses espíritos se manifestem visivelmente. E aí eles respondem, depende, pode ser bom ou pode ser mal. E aí no item 8º, ele pergunta, uma vez que é inconveniente, vemos os espíritos o tempo todo, e realmente a gente sabe que foi uma questão anterior, por que em certos casos se permite? E aí a resposta vem fechar o artigo, para dar ao homem uma prova de que nem tudo morre no corpo, a individualidade se conserva após a morte. Então, por isso a gente chega na conclusão de que a senhorita Harris provavelmente deve ter se convertido. Esse era o meu artigo. É comprovação da imortalidade da alma, né, Lili? Assim como Jesus depois apareceu para alguns após a sua crucificação, né? Também como a comprovação ali, olha, a morte não é o fim, sim, a alma é imortal. Sim, essa é a grande mensagem que tem num fenômeno como esse. Muito bom, excelente. Muito bem, então agora o nosso último artigo desta Revista Espírita, de outubro de 1858, é um artigo que vai ser explicado pela Geise, e o título desse artigo é Assassinato de 5 crianças por outra de 12, um fato real acontecido naquela época, que Kardec vai citar e vai analisar esse caso. Por favor, Geise, fica à vontade. Então, esse artigo é um artigo curto, né? Mas, por um outro lado, não é um artigo tão leve quanto o anterior, né? Infelizmente, casos como esses, né, ainda acontecem, né, nos dias atuais, né? Mas, como eu mencionei, é um artigo curto, né? Ele relata o que aconteceu. Então, um jovem de 12 anos, né, prendeu numa caixa, né, 5 crianças, até que essas crianças, né, viessem a óbito, né, por pura maldade, né? E após as investigações, né, realmente chegou-se à conclusão que era esse jovem, e ele confessou, né, o ato que ele tinha cometido de maneira fria, né? Aí depois, então, esse é o relato, né, do caso, e depois Kardec, não está explícito, né, mas dá a entender que é numa sessão mediúnica, né, onde um espírito é questionado, né, sobre o fato que aconteceu, né? Então tem uma série de questões para esse espírito. É um espírito de uma jovem, né, de 12 anos, mas de um nível espiritual elevado,
né, que vem responder algumas questões que são ali colocadas, né, que são questões que normalmente a gente também faz quando a gente vê esse tipo de situação, né. Eu não vou aqui mencionar todas, né, mas eu vou escolher uma aqui para relatar, né, que é a questão 3, né? Quando a maldade existe numa criança que não raciocina, não denotará a encarnação de um espírito muito inferior? Né? Então, essa foi a pergunta feita, né? E o espírito responde, né? Nesse caso, procede diretamente da perversidade do coração. É seu próprio espírito que domina e o impele à perversidade, né? Muitas vezes, né, a gente vê uma criança linda, maravilhosa, fofinha, né? Mas a gente não sabe que espírito que está ali, né, vivenciando aquele corpo, né? Pode ser um espírito não evoluído, né, que está vindo pela primeira vez na Terra, né, de uma outra, de um planeta, né, inferior, né? A gente não sabe a idade desse espírito, né, se é um espírito jovem ou não, né? Então, são questões como essa, né, que nessa sessão mediúnica, né, são questionadas, né, que muitas vezes são nossas questões. Então, aqui, sugestão de leitura, né, porque é um tema que a gente realmente tem curiosidade em saber um pouco mais, né? Então, é isso. Geise, muito obrigado pelo relato desse artigo também, né? E a nossa intenção aqui, como a gente sempre diz, é fazer uma apresentação resumida desses artigos da Revista Espírita para incentivar a leitura. A Revista Espírita, ela pode ser encontrada facilmente na internet, basta procurar, né, no Google, colocar Revista Espírita, por exemplo, ano de 1858. Já vai baixar um único volume que tem a publicação de todos os meses, né, da Revista Espírita, que naquela época era uma publicação mensal. Então, mensalmente, Kardec publicava, era vendido aí nas bancas, lá na época, na França, enviado para outros países também. Depois foi traduzido aqui para o português. Hoje a gente tem esses volumes encadernados, as 12 edições de um ano, e ela foi publicada aí até a desencarnação de Kardec. Então é fácil a gente encontrar, basta procurar no Google que encontra o documento PDF para ver mais detalhes, aqueles que tiverem interesse. Muito bem, então nós agradecemos muito, primeiro aí a presença de todos que estão nos acompanhando, a atenção, a paciência de todos vocês. Agradecemos também muito a participação da Geise, da Rosana, da Lili. Muito bom a gente fazer essa dinâmica, a gente aprende muito, acho que os mais beneficiados somos nós mesmos, né? Estudando a revista e fazendo esse trabalho juntos aqui. Muito obrigado mesmo, mais uma vez, pela colaboração e pela participação de vocês, tá bom? Muito bem, a gente começou com a Lili, vamos terminar com a Lili com mais uma prece para a gente finalizar com música e com uma prece musicada, agradecendo a todos. Muito obrigado, Lili, fica à vontade. Vamos lá, Veredas de Tim e Vanessa. Elias no Carmelo, na defesa do Torá, ateia fogo às toras, condenando os adoradores de Baal. Ei-lo, João Batista, na aurora do Evangelho, clama a todo o povo o arrependimento dos homens, pois já vem o Messias. Rejubila desde o ventre de Isabel, já não chora os seus filhos a Raquel. Luz que arde nos desertos de Israel, não se cansa, o seu verbo é um bordão. Vai em peles de camelo,
gafanhoto e mel. Voz que calarão na bandeja ainda estronda no Jordão, sob a pena de talhão, a reparação. Benção divina, pedagogia da reencarnação. Endireitai as veredas do amor, reconduzindo o rebanho ao pastor. Água e fogo na evolução, na geração da regeneração.